Bom dia a todos, senhora presidente, colegas deputados, deputadas, servidores desta casa, imprensa, internautas. Inicio a minha fala com a dor da Camila Gomes, que no último final de semana, no início dessa semana, sofreu violência física, psicológica, algo que nos fere. E que nessa caminhada do combate à violência contra todas nós mulheres, quando acontece com uma deputada Viviane, acontece com nós todas. É lamentável. Eu espero que se faça justiça. Mas hoje me refiro, desta tribuna em especial, para abordar uma questão que ultrapassa a presidente Iracema, mandatos e cargos. A violência política de gênero que tantas mulheres enfrentam, que muitas de nós enfrentamos. Esta violência não é apenas um ataque a uma parlamentar ou a uma líder. É uma agressão a todas as mulheres que ousam ocupar espaços historicamente dominados por homens. Temos na história do nosso país, bem recente, marcos de violência política contra a mulher, contra nós mulheres. O maior exemplo disto foi o golpe do dia 31 de agosto de 2016. Que entrou na história mundial, não só no nosso país, para derrubar a primeira mulher presidente do Brasil. E também por romper a frágil e recente democracia do nosso país. Presidente Iracema Vale, Vossa Excelência, que foi eleita com mais de 104 mil votos, é o nosso exemplo. É o exemplo da força feminina em nossa política aqui no estado do Maranhão. Essa vitória, minha presidente, não é só sua, mas de todas nós mulheres que acreditamos que podemos e devemos estar onde nós quisermos. No entanto, mesmo com tanta legitimidade, da sua terceira candidatura a esta casa, em 188 anos, a primeira mulher a presidir esse espaço de poder. Tentativas de invalidação e ataques que buscam enfraquecer a sua liderança e a sua atuação aqui e no estado do Maranhão. Isso me leva a uma reflexão inaceitável que vinha discutido com alguns colegas por ter ficado aflita, porque essa é a nossa natureza de mulher, de mãe. A gente não consegue lidar com tamanha frieza alguns processos que são impostos na nossa caminhada. E a senhora teve mais de 104 mil votos no estado. Se a senhora, que teve mais de 104 mil votos no estado do Maranhão, é tratada desta forma, o que não dizer das mulheres que obtiveram 100, 200, 5 mil, 40 mil votos? O que essas mulheres não imaginam nesse momento que estão acompanhando todo esse processo vivido por Vossa Excelência? A violência política contra nós, mulheres, é uma tentativa de nos calar, presidente Arnaldo, independente do número de votos, do cargo ou da posição que ocupamos. Eu acho que eu já vivi alguns extremos. A senhora foi a primeira, mas eu fui a terceira já mais votada da casa e hoje sigo no meu terceiro mandato. Graças a Deus é o povo do Maranhão. Essa violência se manifesta de várias formas, meus colegas deputados. Na desvalorização do nosso trabalho, nos ataques verbais, nas tentativas de invalidar nossas conquistas e até mesmo na disseminação de mentiras, fake news, para enfraquecer a nossa própria imagem. É uma violência estrutural que tenta reforçar a ideia de que não pertencemos a esses espaços.
mas nós pertencemos sim. Cada uma de nós, aqui ou em qualquer Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, no Senado, até mesmo no STF, está e ocupa esses espaços por sua luta, porque superou barreiras e porque representa a esperança de uma política mais justa, igualitária e inclusiva para todas nós mulheres no mundo. Não podemos aceitar calada esses ataques, minha presidente. Precisamos nos defender, levantar umas às outras, porque a violência política contra nós, mulheres, é uma violência contra todas nós, meninas e mulheres, que pensam num futuro, numa sociedade mais justa. É um alerta também, caros colegas deputados, que ainda não temos e que precisamos percorrer um longo caminho para que o respeito, a igualdade e a dignidade sejam princípios inquestionáveis por nós, pelo simples fato de sermos mulheres. Como perdemos aí vidas diariamente, minutos e minutos, perdemos a nossa vida é ceifada pelo simples fato de sermos mulheres. A exemplo de algo que me angustiou esses últimos 15 dias, o debate sobre a eleição daqui desta casa, da nossa Assembleia Legislativa, tem sido muito concentrado no critério da idade, pois, de fato, é o que está previsto aqui no regimento interno desta casa. Na Constituição do nosso Estado do Maranhão, na Constituição Federal e em uma série de leis, deputado Carlos Lula, além de ser a regra de quase todas as assembleias do nosso Brasil. Vejamos, quero até pedir a ajuda dos meus colegas aí, advogados, que defendem a causa de todas nós mulheres, dividir com vocês um pouco desse sentimento, que fui analisar, fui buscar, estudar, deputado Ricardo Arruda, o artigo 77 da Constituição Federal, do parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualifica-se-á o mais idoso. Esse é um dos exemplos. No artigo 57 da Constituição do nosso Estado do Maranhão, no parágrafo 3º, se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecerem em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualifica-se-á o mais idoso. Lá vem mais outro exemplo do regimento do Senado, do artigo 88 do parágrafo 2º. Ocorrendo empate, a eleição será repetida no dia seguinte, verificando se novo empate será considerado eleito o mais idoso. No Código Eleitoral do artigo 110, em caso de empate, haverá-se-á por eleito o candidato mais idoso, mas ainda tem mais. No Estatuto do Idoso do artigo 27, na admissão da pessoa idosa com qualquer trabalho ou emprego, são vedadas as discriminações e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvos os casos em que a natureza do cargo exigir, da redação dada pela Lei número 14.423 de 2022. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Assim, meus amigos, a idade é usada por todo o país como meio mais justo e adequado de desempate, pois a idade alcança todos e todas, sem distinção. Só finalizando aqui esse parágrafo, sem distinção, deputado Ricardo, já que diferencia pelo elemento etário do tempo
que alcança todos e todas, brancos, pretos, indígenas, magros, obesos, mulheres, homens, moradores do campo, da cidade, advogados, médicos, professores, etc. Todo e qualquer ser humano passa pelo avanço da sua idade, deputado Ricardo. Nesse entendimento, deputado Ricardo, o que não acontece com o critério que tenta criar essa ação movida no Supremo. É exatamente isso que Vossa Excelência falou. Na referida ação, se tenta sair do critério mais justo, para querer fixar um critério que diferencia e desempataria através da contagem de que tem mais mandatos. Mas diante de tanta luta, para nós mulheres estarmos aqui em espaços totalmente predominantes, dentro de uma sociedade machista, estrutural, né, que nos foi imposta, é muito difícil. É uma situação muito difícil. Ora, na verdade, que tal critério fere de morte a igualdade entre os parlamentares, que é exatamente isso que Vossa Excelência falou, criando uma classe de privilégio por terem mais mandatos. Um verdadeiro golpe à democracia parlamentar, pois existiriam deputados de classes diferentes, conforme a quantidade de seus mandatos, e assim tal critério é, na verdade, absurdamente discriminatório. Discriminatório, inventando uma casta de privilégios para uma monarquia dos deputados com mais mandatos, em detrimento dos demais, mesmo todos sendo e tendo representações das mais e da questão que não permaneia só isso. Pois a tal diferenciação dos deputados pela quantidade de mandatos cria uma verdadeira discriminação de gênero. É nesse entendimento que eu também vejo, ferindo de morte a igualdade constitucional entre homens e mulheres. Ora, historicamente, a atividade política vem tendo a predominância dos homens quase num total. A gente acompanha isso há décadas. Portanto, são os homens que mais sempre vão possuir mandatos à nossa frente. Porque a nossa luta para estar aqui, ela está bem recente. Né? Bem recente, no entanto, que passamos quase 200 anos para eleger a primeira mulher presidente desse parlamento. Na atual quadra da história, onde se busca uma maioria da participação de nós mulheres na política, com diversas iniciativas da sociedade civil, do CNJ, criando cotas de gênero, combatendo-se fraudes contra a participação das mulheres nas campanhas, cogitar e estabelecer um critério só para privilegiar os homens é completamente absurdo. É algo assim que tem me deixado assim aflita e que eu não consegui me silenciar. Dito isto, eu fico feliz, com todo respeito, à imparcialidade da nossa Corte Suprema, pelo fato da ADIM, por coincidência, ter a relatora de uma ministra, a única mulher naquele espaço de poder, que tem um legado, que é legalista, que a gente compreende toda a sua luta e violências também sofridas nesse espaço que nós já acompanhamos. A ministra Carmen Lúcia sofrer violência no espaço de poder. Única mulher da corte, eu fico tranquila. Só um minuto, deputado. Me alivia, né, nesse momento que o nosso país e que todas nós lutamos por essa representatividade de todas nós no espaço. De fato, é uma pauta que a gente teme até enfrentar todos os dias, porque a gente enfrenta isso diariamente. Eu, particularmente, estou no meu 3º mandato, não tenho costume de me vitimizar, né? Vim da periferia, conquistei na luta, na garra, enfrento violência política, violência psicológica diariamente, até dentro da minha própria casa. Não existe uma mulher que não enfrente violência política, deputado Carlos Lula. E uma coisa assim que eu me orgulho de relatar nessa minha caminhada, de ter sido primeira-dama por 2 mandatos, de estar aqui
nessa casa por